funciona a mente humana com esse enfoque, né, no mercado de trabalho, e a partir daí para que a gente possa desenvolver melhor as pessoas. Quando a gente fala de vendas, o grande desafio é a gente compreender por que às vezes numa mesma empresa, com os mesmos recursos, né, ficando o mesmo tempo, um vendedor performa a ponto de vender, estourar de vender, e o outro não consegue se desenvolver da mesma forma. Então, esse é o meu grande desafio, e a gente, através das ferramentas que a gente estuda e que a gente aplica, a gente visa o desenvolvimento individual, porque cada um é único, né? E dentro dessa unicidade, a gente tem que colaborar com algo maior, que é uma instituição, que é uma empresa. Então, a gente parte desse princípio, né, explorando o que cada um tem de melhor, as competências, as características que cada um tem de melhor, e tentando diminuir os gaps, né, tentando diminuir os pontos falhos para que a gente possa conseguir conquistar os nossos objetivos. Rafa, para terminar minha fala, eu queria destacar para as pessoas a importância da profissionalização do profissional de venda e de gestão de venda. A venda é uma carreira, né? E é uma carreira bem remunerada. Se a gente parar para analisar, na venda, você parte de um salário que é mínimo de comércio, mas a maioria das empresas trabalha com comissionamento. Então, quanto mais você vende, quanto mais você se dedica, quanto mais você se empenha nessa carreira, maior o retorno que você tem. E para quem também empreende, para quem tem as suas empresas, é fundamental compreender como funciona esse modelo de gestão, a gestão comercial, nesse mundo de hoje, né? E eu tenho a certeza que essa live de hoje vai dar grandes insights para que as pessoas possam, de verdade, aprender a entender um pouco mais esse sistema que é tão particular, e que o nosso curso, de um modo em geral, vai poder trabalhar mais, né, de acordo com essa demanda que é tão grande e tão necessária na nossa região. É verdade, é verdade. Renata, muito obrigado, muito obrigado. Agora eu quero ouvir você, Moisés. Anderson Moisés, por favor, a palavra está com você. Se apresente. Perfeito, gente. Boa tarde, meu nome é Anderson. Eu atualmente sou gerente administrativo financeiro aqui da Correta, mas tenho aproximadamente 10 anos com experiência no setor de vendas, num setor muito específico, que é vendas de serviços de TI. Foram 8 anos atuando, vendendo projetos de grande porte do Microsoft para a Petrobras, Vale, governo federal. Hoje estou mais aqui próximo da região que eu escolhi para ser minha, que é Volta Redonda. Fui 1 ano gerente da CDL, 2 anos para ser exato, gerente da CDL de Volta Redonda. Brudão está aí, não me deixa mentir muito. E assim, para mim é um prazer estar retornando aqui, estar falando com vocês, estar na oportunidade de falar um pouquinho de metodologias de venda, da importância da gestão comercial. A gente ouve muito o vendedor nato, né? Eu acho que não é só isso. O vendedor nato ele tem que ser agregado com estudo, e hoje o mercado está demandando isso. Então, acho que vai ser uma oportunidade interessante da gente trazer isso para vocês. E contem comigo. Estou aí para poder contribuir. Espero que ajude. Valeu, gente. Com certeza. Foi escolhido a dedo, Anderson. Muito obrigado. E nós temos aqui também o Bruno Siqueira, diretor do CDL, nosso convidado para poder participar dessa conversa, para que a gente possa ter um entendimento do que está acontecendo nesse momento na gestão comercial da nossa cidade, da nossa região, e temos aí um enfoque totalmente prático. Bruno, tudo bem com você? Opa, tudo bem? Eu fiquei muito feliz quando vi que eu ia participar disso, aceitar esse convite e ver que é com o Anderson, com a Renata. O Anderson ficou muito tempo, muito próximo comigo ali da CDL. Foi, sim, essencial para uma virada que a CDL teve de melhorias. A Renata é indispensável, é indiscutível, eu não consigo falar delas, eu conheço desde criança, né? A gente regula idade, tem 40 anos também, apesar da cara de novinho, né? E a me apresentar rapidamente, eu sou médico veterinário, isso às vezes surpreende muita gente, porque o médico veterinário está numa área dessa, mas é muito fundamental, a gente vende serviço de saúde é uma venda, então cada vez mais vocês vão perceber médicos veterinários entrando mais nessa área de vendas. A gente não pode confundir a venda de um serviço médico com a parte de
de ser mercenário, porque é a profissão da gente, então tem que saber gerir. A gente, a partir do momento que abre uma empresa, a gente tem um CNPJ e a gente precisa pagar as contas e a gente precisa evoluir, e para fazer uma saúde melhor para os pets ou para as pessoas, no caso do médico, precisa de investimento que requer esse retorno financeiro. Eu sempre sou filho de comerciante, então já vivo isso há muitos anos, a minha vida inteira, dentro da loja do meu pai. Ele tinha uma loja de varejo de roupa, a gente sempre ajudava, desde pequeno ajudava ele no período de Natal, quando tinha a CSN, que levava essa cidade toda, chegava nas épocas que a CSN liberava alguma verba, eu nem entendia nada que estava acontecendo, eu sei que eu tinha que ir para a loja ajudar também, então já está no meu sangue essa área, já faço parte da CDL há bastante tempo. Pude presidir a CDL Jovem por um mandato inteiro, por 2 anos também, e já era da CDL Jovem, agora faço parte da CDL Executiva como diretor de capacitação. Eu sou um estudioso da experiência do cliente, é a parte que eu mais gosto, o atendimento do cliente, a jornada do cliente. Eu gosto muito dessa área, estudo bastante. Eu tenho um MBA em liderança, inovação e gestão, e me dedico bastante a isso. Eu vou tentar agregar o máximo que eu puder aqui para vocês. Eu sou um convidado, os professores são eles, eu não sou professor, eu não dou palestra, então, mas eu vou tentar ajudar o máximo possível com o conhecimento que eu tenho, que eu possa agregar aí nas dúvidas, nas questões que vão ser levantadas durante essa aula de hoje aí. Abraço. Ô, Rafa, me permite fazer só um comentário, mas o Bruno é modesto, porque o Bruno é quase um comunicólogo, né? Teve no rádio durante muito tempo falando sobre isso. Já deu palestra, que eu sei. Então, assim, além de todo o talento como médico veterinário, que eu sei que tem, inclusive já atendeu o pet meu, da minha mãe, mas além disso, ele também entende muito de comércio e se comunica muito bem. Valeu, obrigado, Renato. Com um elogio desse fica muito mais fácil da conversa fluir, não é mesmo, Bruno? Que bom, que bom, que bom que agora nós nos apresentamos. Eu também estou observando aqui. Nós temos a participação também da equipe da Drogaria Moderna. Eu gostaria de agradecer a participação, a audiência de vocês, tá bom? E bem como todos os outros participantes que estão assistindo, eu gostaria de mostrar para vocês. Observem na parte do bate-papo da nossa plataforma. Eu coloquei ali um link para vocês, para que vocês possam responder a nossa enquete, e também por esse canal vocês podem mandar as suas perguntas, dúvidas, sugestões, comentários do que a gente vai começar a conversar aqui, tá bom? Eu vou fazer a leitura periodicamente para que a gente possa responder as dúvidas, os questionamentos dentro dos assuntos que nós vamos abordar. Bom, para começar, eu gostaria de fazer a leitura de um texto introdutório para que a gente possa se inspirar para as perguntas que nós vamos fazer aqui para todos vocês, tá bom? Bom, vamos lá. A gestão comercial é primordial para a empresa manter pleno controle de suas oportunidades, negócios e planejamento de vendas. Lembrando que este setor é essencial para a corporação, sendo ele um elo com a frente de vendas junto aos colaboradores e os principais influenciadores do negócio. Mas, em 2020 e 2021, foram anos desafiadores para todas as empresas brasileiras, principalmente para aquelas que precisaram começar a sua jornada no mundo digital devido às restrições causadas pela pandemia. Agora, os desafios são ainda maiores com as atividades de trabalho remotas. E, segundo dados da pesquisa PNAD, 79,1% dos domicílios brasileiros possuem internet. E o Brasil é o segundo país no ranking onde as pessoas passam mais tempos conectadas ao telefone móvel por dia. A Associação Brasileira do Comércio Eletrônico estimava um crescimento de 20% em 2020. No entanto, faturou 56% somente no primeiro semestre. Acostumados ou não, a pandemia mundial do coronavírus obrigou as empresas e funcionários a se reinventarem e reinventarem também as suas formas de trabalho. Como a gestão comercial está reinventando
suas estratégias de venda e de atendimento ao cliente. É possível vender bem nesse tempo? Vamos falar sobre os desafios gerais da gestão comercial. Bom, para começar o nosso bate-papo aqui, eu tenho um primeiro contexto. E o primeiro contexto que nós vamos discutir é, atenção, trabalhar na gestão comercial é o objetivo de muitos profissionais e, sem sombra de dúvidas, é uma das áreas mais importantes de qualquer negócio. É vender, gente, vender. O negócio é movido pela venda. O negócio que não vende, ele não se move, claro. Afinal, sem vendas não há receita, e sem receita não há quem empreenda, nem mesmo uma organização sem fins lucrativos. Primeira pergunta: quais conhecimentos um gestor comercial precisa dominar para ele ser bem-sucedido? Renata, eu gostaria de saber de você, começando pela sua visão, que conhecimentos um gestor comercial precisa ter? Ele precisa saber muito de tecnologia, ele precisa saber bem de pessoas, ele precisa ser bom de conta. O que você me diz? Rafa, eu achei engraçado que você falou, você citou até a questão das ONGs aí, né? Que qualquer empresa, qualquer instituição precisa saber se vender. E eu sempre brinco falando isso nos meus treinamentos. Eu falo assim, olha, se fosse para não ter lucro, a gente montava uma ONG, né? Ninguém estava aqui montando uma empresa. Se você monta uma empresa é porque você quer obter lucro com ela. Então, agora isso caiu por terra, né? Porque de verdade, até as ONGs precisam se vender, precisam se manter, senão elas não conseguem voluntário, enfim, não conseguem atingir seu público. Mas foi muito interessante a sua fala. A gente tem dentro da área de desenvolvimento humano uma sigla, né? Uma brincadeira que a gente faz, que é muito comum, todo mundo já conhece, é bem batidona, mas sempre vale a pena a gente falar, que é o tal do chá, né? Todo mundo precisa tomar o chá, nesse inverno, então, mais ainda, que é a sigla para conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, qualquer pessoa que trabalha no setor comercial, ela precisa ter conhecimento daquilo que ela trabalha, daquilo que ela vende, daquilo que ela tem, o conhecimento que a gente chama de técnico, né? Então, eu vendo roupa, eu preciso entender de moda, de design, de tamanho, tendência, ok? Ela tem que ter as habilidades, e aí por habilidades a gente entende, né, a parte mais comportamental, que seria planejamento, organização, conseguir, né, efetuar, ter um cadastro de clientes, um cadastro de cobrança, enfim. E a atitude, né, que a atitude é o fazer, né, conhecer, saber e fazer. Então, seria superar desafios, resiliência, persistência e por aí vai. Só que quando a gente fala da gestão dessa equipe, isso amplia ainda mais, porque o processo de gestão, você sai na pirâmide, né, do operacional, que é a base, e você parte para o tático com um pezinho no estratégico até. Então, quando você fala de gestão, você tem um desafio maior, que é lidar com os diversos recursos que uma empresa tem. Quais são esses recursos? Os financeiros. Eu vejo muito negócio quebrar porque tem um gap ali, tem um problema na compra. O cara compra mais do que vende. Então, essa é uma dificuldade que você tem que aprender a lidar. Existe a questão dos recursos humanos, né, das pessoas que estão envolvidas na empresa, que são os vendedores, né, às vezes um auxiliar administrativo, alguém que vai estar no caixa. E você tem também a própria gestão comercial, mais relacionada ao marketing, né? Quem é a identificação do cliente para o qual você lida? Quem é o seu cliente? O que o seu cliente espera? De novo, trazendo um exemplo de loja de roupa, né? Você tem N possibilidades para você trabalhar dentro desse nicho roupa. Tem roupa plus size, tem roupa fitness, tem roupa comfort, tem milhões de opções de roupa dentro da esfera roupa. Então, você tem que entender muito bem a demanda do seu cliente para que você consiga atingir
para que você consiga contratar o funcionário certo, para que você consiga desenvolver a sua marca. Então, assim, para mim, Renata, a primeira característica que um gestor comercial tem que ter, na verdade, são duas características. Curiosidade, porque ele tem que ser um aprendiz, ele tem que ser alguém que está o tempo inteiro buscando. Desculpa. E ele também tem que ser uma pessoa que tenha multiplicidade, assim, uma pessoa múltipla, uma pessoa que consiga jogar em várias áreas ao mesmo tempo, sabe? Alguém que consiga se adequar em vários segmentos diferentes. Porque hoje o que a gente vê é uma tendência do generalismo. Enquanto até a década de 90 se falava muito no especialista, agora a gente vê cada vez mais o generalismo, né? Você tem que compreender de tudo um pouco, até para que você consiga gerir, para que você consiga crescer. E com a questão da pandemia e o desenvolvimento maior da internet, a gente tem uma outra questão que a gente não pode deixar de falar, que é a interatividade, né, e a sensorização. O que é isso? Eu vendo experiência, eu não vendo roupa, né? Eu vendo experiência. Hoje, cada vez mais se fala da venda emocional. Então, assim, por isso que eu falo que a curiosidade, né, ela é muito importante, e também essa questão de você jogar nas 11, porque o perfil do seu público vai mudando. A maneira de você lidar com ele vai mudando. Quando eu comecei a trabalhar nessa área, quando a gente chegava numa empresa, por exemplo, para fazer um cliente oculto, né, enfim, uma das coisas que a gente reparava era a fachada, era a vitrine. Isso continua sendo importante, mas hoje o WhatsApp muitas vezes é uma vitrine que você tem. Você tem no WhatsApp um catálogo, né, onde você pode expor ali as suas mercadorias. A sua rede social, o seu Instagram, o seu Facebook, muitas vezes as pessoas fazem mais venda pela rede social do que na própria loja física, né? E diante desse desafio da pandemia que a gente teve, isso aumentou ainda mais. Então, o gestor comercial, ele tem que ter uma grande sacação, ele tem que ter habilidade para lidar com esses diversos pontos de venda, porque hoje não é só mais a loja, né? Hoje a gente tem esses outros mecanismos, esses outros canais. Então, enfim, quem vai para a área de venda tem que estar muito ligado nesses aspectos múltiplos, sabe? Tem que ter como característica isso, essa possibilidade de se reinventar, se readaptar, né? Essa talvez seja a terceira palavra, para ficar 3 palavras aí, seria, né? Curiosidade, multiplicidade e a capacidade de reinvenção, que está sendo demandado da gente o tempo inteiro. Renata, você falou, essas 3 palavras resumem todo o momento que você disse, né? Curiosidade, multiplicidade, porque são muitos fatores que um gestor comercial precisa ficar atento. Bruno, eu gostaria de saber de você. Você tem essa sensação de que o gestor comercial ele não pode ficar ligado a um aspecto só, ele tem que estar sempre aprendendo? Não, com certeza. Vou até complementar o que a Renata falou. Hoje em dia a gente chama muito de soft skills e hard skills, né? As soft skills, as habilidades que a pessoa já tem mesmo de comunicação, de saber lidar com as pessoas, de saber manipular de alguma forma uma situação complexa, habilidades inatas dela, as hard skills, que são as habilidades que são treináveis, ela treinar a capacidade dela em alguns pontos fracos, ou algum curso mais técnico, específico sobre o produto que vende. Então, assim, isso só muda o termo, mas é exatamente o que a Renata já falou mesmo. Basicamente, não tem como um gestor, um gerente comercial ter só uma habilidade ou não focar em outras habilidades. Ele tem que, no geral, expandir mais os conhecimentos e ser detalhista em cada uma dessas habilidades aí, não deixar passar os detalhes. É verdade, é verdade. Não deixar passar os detalhes, Anderson. Me diz uma coisa, no dia a dia, na hora que você está trabalhando ali a sua estratégia de vendas na prática, perder um detalhe
desses que foram ditos, como a questão da curiosidade, a questão da percepção do momento, porque muitas das vezes é um momento de se vender mais online do que presencial, ou isso muda, às vezes, de uma semana para outra. E como que isso está acontecendo no seu dia a dia? Quais são os desafios que você enfrenta de continuar vendendo bem nesse tempo de pandemia? Eu acho que, assim, a gente tem um aspecto pessoal que o primeiro ponto importante, eu gosto de dar o exemplo do Bernardinho, né? Bernardinho, enquanto jogador, ficou a vida dele praticamente toda no banco. Ele não necessariamente foi um bom vendedor, mas ele, com isso, com a experiência que ele adquiriu, aprendeu a ser um bom estrategista. Então, eu tiro disso duas coisas. Saber observar o momento. O gestor comercial, ele tem que estar olhando os números, ele tem que estar olhando o comportamento do cliente para ele conduzir o time. Porque um time comercial, ele, em geral, ele não é uniforme. E é bom que não seja. Eu tenho que ter aquele cara mega agressivo que está lá, está sempre no início para poder tentar puxar os outros para cima. Eu tenho aquele ali que vai limpando o traço do que ficou para trás, as pequenas vendas, mas que dá continuidade. Então, a gente tem que trabalhar isso, porque o cenário está mudando o tempo todo. Hoje, eu acho que venda já é um cenário que ele se transforma muito rapidamente. A gente tem hoje uma mudança muito brusca do comportamento do cliente. A gente não tem uma série histórica para definir como que o cliente vai se comportar hoje. Então, observar os comportamentos do seu time e você ter essa visão, ser um pouco especialista em tudo, parece meio maluco, mas acho que já falaram, eu reforço, você tem que ter uma visão geral. Venda, no final das contas, é número, então tem que conhecer quais são os indicadores. Você não adianta ser um baita vendedor, mas que vende com uma margem muito baixa. Então você é o cara que faz número, mas não faz lucro. Você também não pode querer fazer uma venda com altas margens de lucro, porque você precisa fazer o número. E tudo isso gira em torno da estratégia. E com estratégia vem estudo. Minha família toda é do comércio, então há 20, 30 anos atrás não existia metodologia, existia o vendedor nato. Hoje a gente tem metodologia. Se a gente trazer a aptidão com as metodologias de venda, eu acho que a gente consegue cruzar. O mais importante, talvez, de tudo que eu vejo, então, de forma resumida, é aplicar a técnica de uma forma geral e estar preparado para a mudança e saber gerir relacionamento. Porque o cliente que compra hoje pode ser o cliente que compra amanhã, compra no outro dia. Se o seu ciclo de venda ele for muito longo, o relacionamento às vezes é maior do que, é mais importante do que a própria venda em si, porque ele não compra hoje, mas eu vou precisar dele amanhã. Então, é ter esse tino, e com isso é estudo. Eu acho que é o básico do básico. A gente tem que buscar estudar. Hoje, para você se desenvolver, estabelecer uma estratégia, não dá mais para ir só observando o salão, como se fazia antigamente. Tem muitos novos fatores. Queria completar aqui só um detalhe que eu lembrei também. Assim, no meu pensamento, o vendedor, na verdade, ele é um facilitador da compra. Ele não, a venda em si não é muito subjetiva. As pessoas, quando entram numa loja, eles já estão predispostos a comprar algum produto que ela viu na vitrine ou que ela já sabe que vende naquela loja. O vendedor só tem que validar essa vontade do comprador. Validando bem feito, a verdade é que a gente compra muita coisa por impulso, a gente compra pela facilidade, a gente precisa das pessoas convencendo a gente que a gente está certo no que a gente quer. Então, o vendedor tem que entender isso. E outro ponto que daqui para frente vai ser um divisor de águas é entender e aprender como vai ser o comportamento dessa nova geração, que vão ser os compradores futuros, que já estão comprando, que cada vez mais cedo essa geração já tem um dinheiro para comprar, o acesso ao dinheiro está até mais cedo. Na minha época, para eu ganhar algum dinheiro para comprar alguma coisa, minha avó me dava no Natal algum dinheiro muito pequeno para eu comprar alguma coisa. Hoje em dia você vê pré-adolescentes comprando o próprio iPhone. Então, a gente tem que entender como que é, porque é uma mudança muito brusca. Assim, o imediatismo deles é absurdo,
O entendimento que eles têm quando eles vão comprar um produto é muito maior, eles já conhecem o produto, às vezes, que a gente vende melhor do que a gente mesmo, porque eles já pesquisaram de uma forma muito mais abrangente. Então, eu tenho que ter essa percepção, tenho que ter essa preocupação em entender essas novas gerações, porque senão não vai converter nada. Se a gente é um vendedor, um facilitador da venda, e a gente não sabe como facilitar essa venda para essa nova geração, vai ficar no zero. Vocês observam, né? Tudo está ligado ao conhecimento. Essa necessidade de conhecer de tudo um pouco é algo que ficou bem claro que é um perfil que o gestor estratégico, que o gestor comercial precisa ter na hora de criar suas estratégias de venda. Eu gostaria aqui de agradecer a participação de todos que estão assistindo a live aqui nesse momento. Eu tinha passado aqui direto a Eliana Vilela está representando a Rede Moderna, ela já tinha deixado escrito aqui. Então, Eliana, muito obrigado pela sua participação, a Letícia também, e dizer que o nosso canal aqui está aberto para que vocês possam deixar os seus conteúdos. Olha só, a Cidriana Costa escreveu: nós vendemos sonhos. Nossa, isso já é um tema aqui de um papo, né? Quando a gente vende sonho. Mas olha, eu gostaria de falar para vocês aqui agora o nosso segundo ponto, que não está tão longe desse comentário, não, de nós vendermos sonhos. Porque vender sem uma estratégia é o mesmo que construir uma casa sem planta arquitetônica. O plano estratégico é a ferramenta que orienta o empresário a definir as metas e a gerenciar as vendas de um negócio. Nele estão presentes as técnicas para a prestação de um atendimento personalizado ao cliente. E a nossa primeira pergunta é: vocês percebem essa realidade na prática? Há muitas empresas que tentam sobreviver sem uma estratégia comercial. Eu gostaria até de fazer menção de um comentário que o Anderson Moisés fez agora há pouco, né? Nós tínhamos há 20, 30 anos atrás aquela experiência de salão, aquela experiência de loja, o vendedor nato. E com o tempo foram surgindo as técnicas. Mas será que as técnicas elas são aplicadas realmente? Ou se tem aquela sensação de que eu já tenho esse conhecimento, eu já sei, e a estratégia comercial ela não alcança o objetivo necessário? Renata, eu gostaria de saber de você. O que você acha? Essas estratégias elas têm acontecido na prática ou você tem visto em suas consultorias que muitas das vezes esse é um ponto fundamental a ser tratado? Venda é um assunto tão complexo, né? Que a gente tem N fatores aí que influenciam, enfim. E o grande problema eu acho que a pandemia veio para dar uma chacoalhada em todo mundo e fazer todo mundo enxergar o que já estava na frente dos nossos olhos e a gente não estava vendo. A gente hoje, entre o empresariado local, estou falando de Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Barra do Piraí, porque é onde eu atuo mais, né? Atuo até Itatiaia, Itaguaí, mas eu vou focar aqui no nosso nicho, né? No nosso extremo sul fluminense. A gente tem um desafio muito grande aqui, que é o seguinte: nós temos empresas tradicionais, né? Que você tem aquele que passa de pai para filho, né? Que tem aquele dono que tem essa visão do salão, que tem que ser aproveitada, porque essa galera ainda está consumindo. Então, a gente hoje tem no mercado, tanto de trabalho quanto de consumidores, do baby boomer, né, que é aquele camarada que está com 70 anos, até acima dos 70, até a geração Z, que é a molecadinha aí de 18, 17, 15 anos. Então, a gente tem que contemplar toda essa gama, né, de pessoas que têm formas de comprar e formas de pensar completamente diferentes. Então, acho que a primeira questão é a gente identificar quem a gente quer atender dentro dessa fauna enorme que a gente tem aí pela frente, né? E a pandemia ela veio para mostrar para a gente a necessidade da gente ser mais estratégico. Porque o que é ser estratégico? Qual que é a grande diferença entre o estratégico e o operacional? Realmente, quando você pensa numa pirâmide, o estratégico ele está no topo, ele está em cima. Então, ele está tendo uma visão que quem está no operacional, que é a base, não tem.
Então, o ideal é que a gente consiga estar sempre de olho no mercado, estar sempre de olho na concorrência, de olho nos nossos fornecedores, no nosso cliente, para que a gente consiga perceber para onde a gente vai, para que a gente consiga perceber qual onda a gente vai surfar. Se a gente ficar muito ali fazendo o que está fazendo, aquele feijão que é com arroz tradicional, a gente não inova, a gente não cresce, a gente não se desenvolve, né? Então, na minha humilde opinião, né, a grande questão está nesse sair do operacional e passar para o estratégico. Essa é a grande dificuldade que eu enxergo na maior parte dos gestores, né? E também nos gestores da geração Z, porque a gente não pode esquecer que a gente tem uma tendência a olhar muito para o nosso umbigo, né? A achar que o mundo é do jeito que a gente enxerga e não do jeito que ele é. Então, o que eu percebo é que essa necessidade da gente estar sempre indo atrás do conhecimento, ela se faz muito para que a gente também compreenda outros modelos de mundo, né? Essa semana que passou aí, esse tema gerações é um tema que eu também pesquiso muito, e essa semana se falou muito, né, sobre a geração Z em confronto com a Millennial, né, que é a geração Y, e o tal do Cringer, né, nem sei falar a palavra direito, mas, em suma, eu descobri que eu sou cafona, né? Que tudo que eu gosto está fora de moda. Cabelo de lado, calça skinny, sapatilha, enfim. E isso, gente, influencia diretamente a relação que a gente tem com o nosso cliente. A gente tem que ter esse cuidado, né? De não estar se achando super moderno e, na verdade, você já está over. E aí eu achei mais engraçado ainda foram os comentários na rede social deles falando que a gente está se apropriando de uma coisa que é deles. Então, assim... isso tem muito a ver com ideologia, né? A geração Z ela é uma geração muito ideológica, ela é uma geração. Ainda hoje cedo, eu estava participando de uma oficina e a gente estava falando dessa necessidade de adequação, né? Eu fui semana passada a uma churrascaria no Rio, estava realizando um trabalho lá na Ilha do Governador, e na hora do almoço eu fui numa churrascaria e me surpreendi porque eles tinham abobrinha grelhada, aquele outro que eu adoro também, gente, como é que é o nome? Era abobrinha e berinjela. E berinjela grelhada. Aí eu ainda brinquei com uma amiga, falei, pô, quem vem numa churrascaria para comer abobrinha e berinjela? Ela falou, eu. E eu provei do dela e achei maravilhoso. E da próxima vez eu vou pedir a tal da abobrinha também, porque estava muito bom. Enfim, mas isso é uma demanda que vem da geração Z, né? Que a gente vê que é uma geração mais ideológica, que está muito preocupada com a questão dos maus tratos dos animais, enfim. Esse cara dessa churrascaria já tinha se atentado para isso, já tinha percebido a necessidade, né, de ampliar a oferta dos produtos dele, sair do tradicional carne, frango, porco e buscar algo a mais. É isso, na minha opinião, é isso. A gente tem que estar sempre inovando, mas para inovar você tem que estar como estratégico. Se você tiver como operacional, você não consegue. É verdade. Bruno, é isso mesmo. As pessoas, nós estamos vivendo uma geração mais ideológica. Você percebe isso no seu consultório em relação ao cuidado que as pessoas têm agora de levantar uma bandeira em relação aos animais? Isso influencia no seu negócio? Então, isso é um ponto muito importante. Eu tenho uma opinião bem, talvez, polêmica, que eu aprendi tem pouco tempo com o vice-presidente de operações do Nubank. E ele falou o seguinte, a empresa hoje em dia tem que ter um propósito, o propósito já é bem batido e tudo, mas precisa ter um propósito do porquê ela existe, para que ela existe, e precisa levantar uma bandeira, precisa ter uma causa. As empresas precisam trabalhar, as grandes empresas, elas sempre trabalham uma causa. É polêmico, vai ter sempre um grupo que não vai gostar, mas isso é a nossa nova realidade. Não dá mais para uma empresa grande, ou de médio porte, ou até mesmo as pequenas, tentarem se manter neutra. O neutrão, essa geração não respeita mais. Uhum. As empresas já estão tendo que ser obrigadas a levantar uma bandeira e tem que levantar uma bandeira, segurar uma causa de forma genuína. Então, isso é muito difícil e isso vem de encontro com o que eu vou falar agora também,
que é o outro fator das estratégias de venda, até, que, voltando lá no início da pergunta. Para você criar uma estratégia de venda boa, realmente, que funcione, que as pessoas vão cumprir, que os colaboradores vão cumprir de uma forma justa, não adianta você pegar uma empresa que ainda não tem uma cultura formada de uma experiência positiva do cliente e embutir técnicas para os vendedores, para os colaboradores. Eles vão fazer aquilo de forma mecanizada. Eu já cansei de ir em algumas lojas de roupa que tem todo aquele atendimento que você vê que é treinado, que depois te levam até a porta segurando a sacolinha, mas de uma forma tão robótica que aquilo eu olho e falo, gente, eu consigo carregar a sacola. Né? Então, eles são treinados de uma forma que daria certo se fosse feito de uma forma real. Se tivesse embutido na cultura daquela empresa e daqueles colaboradores. Então, e trabalhar a cultura é difícil. Você tem que trabalhar como um gestor, como um proprietário de loja, como um gestor de equipes. Você tem que trabalhar tanto com a sua rede de colaboradores, quanto sua rede de clientes, como se os dois fossem clientes. Eu trabalho na clínica que os meus colaboradores é o meu B2B, e os meus clientes que levam os animais são o meu B2B, B2C. Então, clientes e clientes. Eu trabalho de forma que eu tenho que agradar a jornada do meu cliente interno e do meu cliente externo. Formou essa cultura, você pode levantar uma bandeira que vai dar certo, você pode treinar uma equipe de vendas com técnicas que vão funcionar de forma surpreendente. É só olhar umas lojas que são referências nisso no Brasil. As lojas da reserva têm atendimento de experiência do cliente acima do nível. Então, assim, porque já é da cultura da loja, da cultura. Na hora da seleção, você tem que sentir se a pessoa, o colaborador que está entrando, se ele está realmente dentro da proposta da sua empresa ou não. Porque se não tiver, é melhor que ele saia rápido, porque senão ele pode atrapalhar o restante. Ele mesmo acaba saindo. Quando a empresa tem uma cultura forte, positiva, quem não se adequa pede para sair antes do gerente ter que conversar e mandar embora. Isso funciona muito bem, isso tem funcionado na minha empresa, inclusive. Mas, olha só, Bruno, você trouxe um assunto aqui polêmico que vai sobrar para o Moisés. Eu vou ter que jogar esse assunto para ele. Mas olha só, quando nós falamos sobre causas, nem todas as causas defendem o mesmo objetivo, né? E acaba que uma causa pode conflitar com outra e gerando um ambiente de polarização, né? Então, Moisés, como a gente vai fazer uma boa estratégia de vendas em tempos de polarização? Por exemplo, uma loja que levanta a bandeira LGBT, ela está pronta para poder lidar com os desafios que vão vir de outras áreas da sociedade? Ou você levantar uma questão alimentar, como o veganismo, será que não vai confrontar todos aqueles outros que são adeptos de comer carne? Como montar uma estratégia de vendas tomando um cuidado nesse tempo de que causas são tão importantes para essa geração? Vamos lá. Eu acho que, assim, na verdade, eu vejo a aplicação é complexa, mas a resposta é simples. Primeiro, todo negócio não é feito para atender todo mundo. Todo processo de planejamento estratégico, ele parte do centro, que é o cliente. Quem é meu cliente? Quem é meu público-alvo? Uhum. Se eu entender que eu não vou conseguir atender a todo mundo, então já me tira o peso. O propósito, ele diz como a empresa se comporta, mas se eu defendo uma bandeira X, a minha empresa defende uma bandeira, chega uma pessoa que não defende, qual o objetivo dela? Ela vai avaliar, poxa, essa ideologia, essa bandeira, esse propósito que a empresa que o Anderson trabalha não é compatível comigo, mas ele tem um produto ou serviço que eu preciso. Como que eu vou lidar com isso? Aí volta a questão. Você tem que trabalhar esse produto com qual é o meu público-alvo, se ele não atende, mas eu posso ter esse escape. Então, deixa eu tentar pensar num exemplo rápido. Por exemplo, enfim, eu não consigo pensar num exemplo rápido, eu sou um cara muito metódico para fugir Ô, Anderson, eu lembrei de uma aqui.
né? Eu acho que... O Nubank, só fechar, que eu acho que ele tem uma sacada legal, porque tem a questão da própria Anitta. A Anitta recentemente passou a fazer parte do corpo societário do Nubank. Poxa, mas vou usar o termo funkeiro, eu não sei se mais hoje ela é isso, sou um pouco desantenado. Não curto o segmento público que ela atende, mas eu sou pelo menos, acho que sou do segundo ano do Nubank. Aqui, eu fui praticamente um dos primeiros, pelo que me lembro aqui do meu círculo de amigos a ter. Adoro, não troco. Por quê? Essa questão do propósito, ela serve para agregar valor, mas o serviço, ele é complementar. Então, se eu monto uma estrutura de venda baseado no cliente, qual é a demanda? Qual é o calo que eu vou atender? Quando a gente trabalhava vendendo produto à Microsoft, a gente era treinado para vender não falando o nome do produto. Se você tem, por exemplo, um time que está aqui no Brasil, outro que está fora do país, com alguma divergência, não tem como estar todo mundo junto, eu poderia falar, hoje a gente está usando aqui o Microsoft Teams, mas o que a gente vendia não era isso, a gente vendia, tem uma solução para você que vai ser um comunicador. A gente não precisa rotular as coisas, a gente precisa dar solução. Hoje, todo vendedor, todo planejamento tem que partir de um cliente. Esse cliente, quais são os calos que ele tem? Conheça de novo, conheça seu cliente. Eu tenho esse e esse calo. Como que a gente vai dar solução? O meu produto resolve esse calo, essa expectativa? Resolve. Então, esse é meu cliente ideal. Se não resolve, eu tenho que trocar o público-alvo. Eu acho que é isso. Ô, Rafael, eu queria falar assim, que de verdade, acho que para resumir tudo isso que a gente está falando, né? Os meninos mesmo já tinham dito isso. A palavra é conexão. E você só consegue, né, vender é se conectar. Venda é relacionamento. E você só consegue se relacionar com alguém que tem o mesmo interesse que você. Seja um interesse ideológico, seja um interesse de uma necessidade de produto, enfim, mas a partir daí você vai nichar, a partir daí você vai identificar, né? E queria destacar também uma coisa que o Bruno falou que eu achei fundamental, que é o processo de seleção. Eu vejo muita gente errando na hora da contratação do seu colaborador. Não dá para transformar, sabe? Não dá para você pegar alguém... Vou te dar um exemplo. Uma empresa que preza a diversidade. Burger King, por exemplo, Casas Bahia, acabou de fazer um anúncio falando sobre o dia de orgulho LGBTQIA+. Não dá para você pegar e contratar um vendedor que tenha valores muito rígidos, né, que tenha valores muito tradicionais, e você colocar ele para trabalhar numa empresa que está visando a diversidade. Vai dar problema, vai ficar hipócrita. Quer dizer, adianta você colocar 2 homens na televisão se beijando no horário nobre, e quando um casal homoafetivo entra na loja da Casa Bahia, ele se sente discriminado, ele percebe que alguém está olhando para ele de jeito torto, está falando que o negócio é esquisito, não dá, é incompatível, sabe? Então, acho que quando a gente fala de gestão de venda, a parte do recrutamento, inclusive o recrutamento interno, né, para as promoções, ela é fundamental, e muitas vezes ela é subqualificada, assim, sabe? A gente não fala nisso, mas isso é uma questão que é primordial e que tem que ser profissional. Por falar em profissional, queria mandar um abraço, me mandaram aqui no WhatsApp a Eliana, que está representando a Moderna, junto com o João, que é gerente de RH lá, estão assistindo a gente, queria mandar um abraço para eles e para todo mundo que está participando da live, né? Que é um prazer tê-los aqui conosco. Sem vocês não faria sentido essa nossa conversa. É verdade, Renata. Muito obrigado pelo comentário. E também eu gostaria de aproveitar aqui, pessoal, para poder informar, né? Nós seguimos com o formulário aqui, com a nossa enquete, que nós gostaríamos de conhecer um pouco sobre o perfil de vocês que estão assistindo esse momento, que estão participando. Por favor, entra lá, clique enquanto nós estamos conversando aqui. Vai ser muito proveitoso para nós, tenho certeza. E nesse momento, eu vejo a fala do Moisés como algo assim realmente tão precioso e tão simples ao mesmo tempo, porque ele falou que a empresa tem uma
personalidade. A empresa, ela age como uma pessoa, como uma persona. Então, assim como eu me relaciono com tantas outras pessoas que não pensam da mesma forma que eu penso, mas eu posso me relacionar, eu posso conviver, eu posso viver bem, as empresas, elas também têm essas características. E agora, isso está se tornando cada vez mais evidente, mais claro. Por isso, o curso de estratégia de vendas e atendimento ao cliente, o curso de gestão comercial, estratégia de vendas e atendimento ao cliente é tão importante para você. Você entra no site do Unifoa, você logo de cara vai ver um banner ali principal falando dos cursos de formação executiva. Você acessa lá, você vai perceber todos os detalhes desse curso, né? E poder fazer a sua inscrição e participar com a gente. Nós estamos com uma turma agora para começar no mês de julho e você vai ser muito impactado com toda essa informação, que agora está sendo uma aula só, mas imagina no final de 4 meses como que esse gestor comercial não será. Não é? Então, vamos dar sequência ao nosso bate-papo. Nós temos aqui mais um tópico aqui, que segundo uma pesquisa publicada pela Serasa Experian, que ouviu 508 empresas no mês de fevereiro, 7 em cada 10 empreendedores venderam online na pandemia, e cerca de 80% deles esperam manter as vendas pela internet mesmo após o período de isolamento social. E aí vai o meu questionamento: os empreendedores estão explorando bem as funcionalidades digitais para vender mais? E se não estão explorando, o que está faltando, pessoal? Bruno, o que está faltando para as pessoas venderem mais pela internet? Eu vou ser muito direto. Igual o Anderson já me conhece e já sabe. Seja. Falta coragem. Coragem de investir no sistema certo. Coragem. E a mesma coragem que falta muitas vezes para contratar uma pessoa. A empresa está pedindo para passar uma marcha, está pedindo para ir para frente, não tem coragem de contratar. A gente não pode esperar o movimento chegar para a gente contratar. A gente tem que contratar para quando esse movimento chegar, a gente atender bem e o cliente permanecer. Senão a gente trabalha, chega o movimento, a gente não dá conta, o cliente não volta, não tem uma segunda chance. E agora, no mundo online, também é isso. Eu tenho uma clínica veterinária, eu fechei agora há pouco tempo um sistema de atendimento online também. Então, tenho, no horário que não está em funcionamento, tem toda uma conversa automatizada. Isso demanda recurso, mas isso é um investimento. A gente não pode ter medo de fazer isso. A gente tem que ter medo se a gente pagar um recurso desse e não explorar ele. Não adianta ter um sistema de gestão automatizado na sua clínica, no seu estabelecimento, e você só coloca o nome da pessoa. Explora tudo que vem nele, aproveita ao máximo. A gente tem muito medo da tecnologia e isso vai travar muito o empreendedor, principalmente em cidade igual Volta Redonda, igual nosso sul fluminense todo. Por ser uma cidade uma região de interior, a gente tem um pouco mais de dificuldade de encarar a tecnologia. Só que agora, ou encara ou fecha, não tem muita opção. Então, por isso que eu falei que ia ser muito direto. O que falta é coragem e força de vontade para aprender. Essa geração aprende, a gente aprende, eles aprendem com mais facilidade, a gente demora mais. Se a gente achar que não dá para aprender, contrata um adolescente para fazer aquele trabalho, para mexer no seu celular, para mexer no seu Instagram, contrata uma agência de publicidade, sistematiza o seu estabelecimento, paga um sistema de atendimento de WhatsApp, que mais atendentes podem falar num número só, isso eu fiz na clínica também. E assim, demanda recurso, demanda treinamento, mas demanda a sua vida. Ou você sobrevive fazendo isso, ou você não vai sobreviver e vai reclamar que tudo está ruim. Essa é a minha opinião sincerona agora. Excelente, excelente, Bruno. E é isso que nós queremos aqui, opiniões sinceras, bem diretas mesmo. Agora, o Moisés, ele falou que ele trabalhou com tecnologia, com produtos da Microsoft. Eu tenho certeza que ele vai me dizer aqui quais redes você percebe que as empresas estão usando mais para ficarem mais próximas dos clientes. Estão usando sistemas integrados, estão usando redes sociais como Instagram, TikTok, ou WhatsApp mesmo,
está sendo mais explorado, mas de repente tem algum outro recurso que seria mais interessante? Qual é a sua visão, Moisés, sobre isso? Eu acho que, assim, experiência, relação empresa com o cliente. O que bombou, principalmente hoje para o nosso nicho, o nosso público aqui da região, foi o WhatsApp. O WhatsApp hoje é a ferramenta de mídia social dentro da categoria de comunicação mais usada no Brasil. Vou falar aqui em termos de Brasil. Então, eu acho que é ele. Aí tem a outra vertente, que é vitrine. Aí eu tenho outras redes sociais que são vitrines, que são interface. Um grande exemplo que eu dou seria hoje o Instagram. Aí você tem outras linhas. Eu tenho o Facebook, que pode ser um institucional. LinkedIn, para reforço de marca. Eu acho que a coisa ela acaba sendo nichada. Mas mais importante, aí é um recado que eu acho que eu dou para todo comerciante, falando como TI. TI, primeiro, não é custo, é estratégia. Aí está amarrado com a questão que o Bruno falou, da coragem. E o que é necessário? Primeiro, assumir que você não domina. Não é só contratar uma pessoa para ficar de olho no WhatsApp. Você tem que criar um processo para atendimento, porque o público que compra pelo WhatsApp não é o público que compra na loja. Se o meu WhatsApp ele é para atendimento, é um perfil de pessoa que eu vou ter. Se eu vou fazer uma compra por WhatsApp, é uma outra mecânica de trabalho. Porque, vou dar um exemplo aqui nosso. Hoje, se você compra aqui na loja, o vendedor pega, dependendo da situação, vai filmar o produto, ele vai pegar, porque o nosso nicho, ele é experiência, ele busca experiência. Então, a gente tem que ter isso. Então, aí vem metodologia, de novo, vou bater sempre nessa tecla. Metodologia de como fazer, tem que estabelecer a mecânica, o processo de venda. O meu funil de venda, ele é diferente, porque é um canal diferente de comunicação, e eu tenho que ter sistema para isso. Não adianta, igual eu dei o exemplo aqui da pessoa que fica vendendo pelo WhatsApp. Se eu quero um sistema de pronta entrega, então eu vou pegar o WhatsApp, eu vou integrar com um bot. Então eu posso pegar, automatizar um robozinho. Qual produto que você deseja? Carro. Ah, eu quero um carro. Temos estes modelos. Qual ano? A gente, desde muitos anos atrás, o vendedor que não tem experiência, ele começa aprendendo script. E automatização é exatamente a mesma coisa, é um script. Uhum. Porque a pessoa que vai chegar para atender, para esse tipo de produto, eu posso botar um especialista. Se o bot não resolveu, vai para um especialista. Ah, para um outro tipo de produto, um outro especialista. Então, primeiro, metodologia. A tecnologia sozinha não resolve. Então, eu tenho que ter metodologia, ter as pessoas envolvidas e assumir que não sabe. Porque aí volta na questão do que o Bruno falou. Precisa contratar gente que sabe. Eu gosto de usar aquela música do Legião Urbana, né? O sistema é mau, mas a minha turma é legal. Não é bem isso, não. Normalmente é a turma que prejudica o sistema. Você entendeu? Então, eu foco muito nisso. Isso foi assim, uma bandeira que 10 anos minha de venda de serviço na área de TI foi muito isso. Ah, o sistema é ruim. Não é. Ele tem uma mecânica por trás que a gente tem que se adaptar. Então, eu acho que é isso. É entender onde, em quais jogos que você vai querer entrar para competir, para você montar a estratégia para trás. É isso. Então, você deu um exemplo aí bem interessante aí sobre a questão do WhatsApp de ser uma ferramenta que a gente explora tanto, né? Tem uma hamburgueria que eu gosto muito de solicitar o lanche, que o atendimento ele é todo robotizado, é rápido, é objetivo, eu gosto, e quando acontece um problema que está fora daquele script, entra um atendente, uma pessoa física, e vai ali e resolve o meu problema. E é por isso que eu gostaria de perguntar para a Renata. Renata, nós temos as tecnologias, mas as pessoas por trás da tecnologia, como foi citado agora, estão sabendo lidar bem com a tecnologia nesse momento? Estão sabendo se comunicar bem com o cliente usando o Instagram, o WhatsApp ou os outros recursos? O que você acha? Bom, depois eu quero que você mande para mim o telefone da hamburgueria, viu? Porque mas Não enfim, mais! falando sério agora, eu venho falando isso desde o início da live, eu sempre falo isso com todos os meus clientes, gente. Venda é relacionamento,
né? A máquina, ela é fundamental, mas ela sempre vai ter que ter alguém intermediando, olhando, supervisionando. Ela não vai fazer as coisas sozinha, né? Ou faz até um determinado ponto. Eu tenho um exemplo super assertivo com relação a isso, de 2 lojas grandes que eu estava ouvindo vocês falando, eu estava lembrando de uma experiência de compra que eu tive. Eu não sou muito de comprar virtualmente, porque eu ainda gosto muito do olho no olho. Eu uso muito a internet para pesquisar sobre determinado produto, sobre determinado serviço, mas na hora da compra, eu prefiro sempre ir na loja física, até mesmo para poder também, assim, promover o trabalho, a mão de obra local, enfim. Mas há um ano atrás, exatos um ano atrás, eu estava deitada dentro de casa, vendo uma live da Ivete Sangalo, uma live de festa junina, e estava um frio igual hoje, assim. E ela estava usando uma camisa quadriculada, vermelha e preta, que eu achei a coisa mais linda. E eu queria aquela camisa. E aí eu vi que a live era patrocinada por um grande magazine, e estava naquela época que estava tudo fechado e tal. Eu entrei no site e tinha a camiseta por um valor ok, comprei na hora a camisa, e a partir daí a empresa começou a se relacionar comigo pelo WhatsApp. Eles me mandaram mensagem, obviamente será automatizado. Em 3 dias, 2, 3 dias, eu passei no Drive. Não, minto, essa camiseta eles entregaram na minha casa. Mas foi tudo assim, eles iam me indicando passo a passo como estava funcionando esse processo de venda. Quando foi na semana passada, eu fiquei de outubro até o fim de semana passado sem pisar nos shoppings por causa dessa situação de lockdown, essas coisas todas. Agora, eu voltei a fazer os atendimentos presenciais, o frio estava chegando, eu estava sem roupa, eu falei, não, vou dar um pulo no shopping para dar uma olhada em algumas peças que eu preciso para ontem. Entrei numa loja grande também, comprei o que eu precisava, mas tinha uma jaqueta jeans que não tinha o meu número. Com a pandemia, eu dei aquela engordada, né, gente? Só ficando dentro de casa comendo, dei aquela engordada e não tinha jaqueta jeans no número que eu queria. O que eu fiz? Entrei no site da loja, comprei pelo site, estava o mesmo valor do que seria na loja, eles entregavam na loja, e, de novo, a partir daí começaram a se comunicar comigo pelo WhatsApp, e o que eu achei mais interessante, o prazo de entrega, que estava estimado para o dia 7, caiu para o dia 5, e quando foi ontem à noite eu recebi uma mensagem dizendo que a partir de hoje já estaria disponível na loja. Então, o que eu achei interessante, por que eu estou trazendo esse processo? Porque nesse segundo caso que eu falei para vocês, eu vi na loja física, fui para a virtual e a virtual me jogou para a loja física novamente. É óbvio que chegando lá eu vou comprar mais alguma coisinha, né? Isso chama interconexão. Isso chama relacionamento, né? Isso chama conectividade, chama interação. E é isso que o marketing nos fala, que a gente deve estar buscando agora. E aí, quando o Bruno fala, né, que o funcionário dele é o primeiro cliente, tem tudo a ver com isso, gente. Com conexão, né? Acho que essa é a palavra que fica, assim. O sistema, ele é fundamental, ele é legal, né, Anderson? Mas ele precisa contemplar as pessoas. Quando eu vejo, a gente como consultor, né, a gente tem a difícil tarefa de entrar numa empresa, apontar o que não funciona, sugerir as melhorias e muitas vezes cair fora. E nesse processo de você apontar o que não funciona, o que eu mais vejo é empreendedor que compra um sistema sem conhecer a sua real demanda. Quer dizer, ele não sabe se o vendedor dele vai saber abastecer aquele sistema, ele não consegue colher as informações que aquele sistema traz. Então, assim, é fundamental que a gente conheça muito bem quem é o nosso cliente, interno e externo, para que a gente saiba o que vai nos contemplar, o que vai nos ajudar. E aí, gente, sabe o que eu acho fantástico para terminar minha fala, porque eu falo muito? A capacidade que existe de você transformar um limão numa limonada, né? O WhatsApp surgiu como uma ferramenta de comunicação entre pessoas que se conhecem, entre pessoas que têm o seu número. E, de repente, isso vira uma ferramenta estratégica de venda, de gestão,
que tem que ser utilizada e que pode ser utilizada por qualquer um. Você tem o MEI, o artesão, que usa ali com aqueles funcionários, com aqueles clientes, me perdoem, com aqueles clientes que ele já conhece, e você tem uma grande loja, né, como no meu caso foi Pernambucanas, Riachuelo, você tem grandes marcas, grandes lojas que vão se apropriar desse sistema aí sim, através de um boot, através de um sistema maior, né, e vão efetuar grandes compras a partir daí. Então é isso, acho que o importante... As ferramentas estão aí, como disse o Bruno, é preciso coragem até para a gente identificar as nossas fraquezas, até para a gente perceber o momento de pedir ajuda. É verdade, excelente. E quando a gente fala sobre coragem de aprender a usar as mídias sociais, né, nós temos como ajudar nesse sentido, né? Nós temos aí o curso de planejamento e gestão de mídias digitais. Nós vamos ensinar os nossos alunos a operarem bem todas as funcionalidades das plataformas mais utilizadas para vendas atualmente, como usar muito bem o Instagram, o LinkedIn, o Facebook e ainda, o WhatsApp, porque o importante é que você não use só uma rede, sim, como já foi falado aqui, uma gama de opções. Nós colocamos aqui o link do site dos cursos de formação executiva no bate-papo, você pode acessar, clicar ali, né, e dar uma conferida nesses cursos que estão com as inscrições abertas para início de turma agora, né, agora que já estamos chegando. Bom, eu gostaria de falar com vocês que vocês podem mandar os comentários, as perguntas aqui pelo bate-papo, nós estamos aqui abertos, ou não, se você também preferir ficar aí, como a Renata falou, deitado no sofá assistindo a live, fique à vontade, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda também. Deixa eu comentar algo agora com vocês, sobre quando a gente fala sobre atendimento ao cliente. A Renata falou aí sobre a experiência de atendimento que ela teve, e eu quero saber um pouco sobre isso também com o Anderson, com o Bruno, olha só. E claro que com a Renata também, lógico, Renata, eu quero saber a sua opinião também. Olha só, atendimento ao cliente é todo o suporte que você oferece, mesmo antes, durante e depois da compra. E isso nos ajuda a ter uma excelente experiência com qualquer empresa. Então, eu gostaria de saber da opinião de vocês, como anda a qualidade do atendimento ao cliente nessa pandemia? Dá para melhorar? A minha preocupação é que nós estejamos vendo algo como o Bruno comentou, que seja um atendimento mecânico, sabe? Aquela questão de levar a bolsa até a porta, aquela pergunta clássica do posso ajudar, qualquer coisa eu estou aqui. Como que funciona essa questão do relacionamento hoje, na visão de vocês? Pode melhorar? Está mudando? Bruno, na sua visão, por favor. Então, Rafael, pode melhorar e muito ainda. Eu acho que eu posso falar com certeza, a gente está deixando muito a desejar ainda. No geral, óbvio que tem algumas exceções que tem um atendimento excelente, e até as exceções que têm atendimento excelente, a gente vê que ainda tem coisa para melhorar. Os lojistas, no geral, têm que preocupar muito com a jornada do cliente, entender realmente isso, aquilo tudo que eu falei lá no início. Agora, falando até mesmo que tem o pessoal do grupo da Moderna. A Moderna é uma rede grande, é uma farmácia, então eu visualizo que eles têm personas diferentes, não dá para ter uma persona só, e eles têm personas diferentes, provavelmente em horários diferentes, tipo, o horário da manhã, talvez mais aposentado, o horário da noite, no final do dia, quem sai do trabalho pega o remédio e vai. Então, tem personas diferentes durante todo o dia, isso eu visualizo dentro de uma farmácia. Aí eles podem ficar pensando, pô, mas aí é diferente o atendimento. O atendimento é diferente, atende desde do mais jovenzinho até aquele idoso aposentado que vai lá. Os vendedores têm que saber lidar com cada geração, com a mesma paciência exigida para cada uma, saber os termos que vão usar com um ou com o outro. Tem as pessoas que querem saber um pouco mais do que está comprando, tem outros que só querem comprar e não sabem nem o nome do remédio direito,
tem os aposentados que são difíceis de entender, então tem que ter paciência. Então, talvez treinar essa equipe de vendas de uma rede maior. Falei da farmácia porque tem o pessoal da Moderna, mas para as redes grandes, que tem várias pessoas, ensinar, capacitar os vendedores a fazer a leitura corporal das pessoas, a entender o estilo de cada pessoa, a conhecer, a perceber na linguagem não verbal ali, o como que deve agir com cada pessoa. Isso já vai aumentar a venda absurdamente, vai aumentar a conversão em produtos, em venda, muito mais, se capacitar esses vendedores para eles entenderem o estilo da pessoa que ele está atendendo. Levantar uma causa, igual eu falei lá atrás, como que uma drogaria moderna levantaria uma causa? Ela atende vários núcleos, se ela levanta uma causa, ela não vai estar mudando o letreiro dela para aquela causa, ela só vai ter algum institucional dela pegando, mostrando que ela se identifica mais com a causa X ou Y. E com isso, além de todas as pessoas que ela já tem, que todo mundo que vai continuar comprando com elas, ela vai ter uma fidelização de um núcleo que está cada vez maior. Independente da causa, qualquer causa, a gente está muito polarizado, então todas as causas estão cada vez maiores. Qualquer uma causa que ela resolver levantar, vai ter um grupinho que não vai gostar, vai ter um grupão que vai gostar, e todo mundo acaba comprando porque ela tem diversas personas, mas precisa mostrar o porquê que a empresa existe. Isso eu acho bem bacana. E o atendimento ao cliente, o principal que eu visualizo de melhorias que a gente precisa ter realmente é essa preocupação do gestor, do gerente comercial, de entender como que funciona o processo de venda, como que funciona a jornada do cliente e como funcionam os vários canais de venda para tirar cada vez mais. Você conhecendo a jornada dele, você consegue reduzir as barreiras que ele tem até chegar no seu produto final. Isso é fundamental. Isso dá para construir de uma forma simples, pensando mesmo como antigamente a gente falava, atenda como você gostaria de ser atendido. Isso, para mim, não cabe mais. Você tem que entender como o outro gostaria de ser atendido. Porque eu penso de um jeito, o Rafael pensa do outro, a Renata de outro, o Anderson de outro. Então, eu tenho que ter a percepção de como que é o perfil do Anderson, sem que ele chegar para conversar comigo, e eu vou saber vender para ele de uma forma direcionada para ele. A Renata chegou, eu vou saber como que eu vou agradar ela, porque eu vou atender da forma que ela quer ser atendida. Então, escutar mais o que as pessoas estão pedindo. As pessoas demonstram com gestos, com palavras. Se o vendedor estiver um pouquinho atento, um pouquinho preocupado com isso, ele já percebe isso e já vai direcionar a venda para um caminho uma forma mais correta, mais consistente, que converte muito mais. Isso reverte em número no final. Então, para mim, o principal é isso, é conhecer essa jornada toda, buscar uma jornada em looping, que a gente fala, que é a jornada perfeita, que é o cliente que vai, que compra, que vai de novo, que compra de novo, que vai, que compra, e a jornada infinita, é aquele looping mesmo. Então, a gente tem que buscar sempre isso. E tem que capacitar de uma forma correta. Não é propaganda da correta agora não, é capacitar... Senão a pessoa vai lá na correta capacitar os funcionários. Mas capacitar de uma forma certa mesmo ali de estrutura para mudar a cultura dos seus vendedores. Isso não é um gasto, isso é um investimento que em pouco tempo vai ser revertido em números em qualquer segmento. Eu sou veterinário, eu ajo assim na minha clínica, dei exemplo da Moderna, funcionaria na Moderna, e se tiver essa preocupação, tem alguns, agora ficou muito mais fácil esses treinamentos online, em massa, que dá para fazer para muita gente ao mesmo tempo. Então, capacitar linguagem não verbal para os vendedores, a comissão de frente ali, isso é essencial. Cada vez que as pessoas estiverem mais humanizadas no atendimento, até o atendimento de WhatsApp, quando é robotizado, tem que ser humanizado e tem que ter alguém tomando conta o tempo inteiro e entrando no meio ali se tiver qualquer falha de conversa. Ô, Bruno, então, é isso, é a preocupação nos detalhes. Eu queria até dar um exemplo do que você falou do atendimento humanizado. A gente vê no telemarketing, por exemplo, ou no próprio WhatsApp, mesmo quando é um robô, eles dão um nome para o robô. Então, oi, aqui é a Lu. Né? Você não está falando com uma máquina, você está falando com alguém, digamos assim, né? Coloca-se um nome justamente para trazer essa personalização. Eu só queria chamar a atenção, porque a gente teve uma interação aqui no chat, o pessoal da Moderna concordou com a fala do Bruno
e falou que muda também de acordo com a região. E eu imaginava isso mesmo, que até de acordo com o bairro, né, você vai ter uma persona diferente, com demandas diferentes. Tanto é que, de acordo com a loja que você vai, você encontra algum tipo de arrumação, né, ou até mesmo produtos que em outras não tem. E também o Lisandro colocou, pedindo para a gente falar um pouco sobre fidelização de cliente. E aí eu penso que tem tudo a ver com a pergunta que você fez também, né? Como que você fideliza o cliente? Você só consegue fidelizar o cliente quando você faz um ciclo completo de atendimento passando pelo pós-venda, que também é uma coisa que é muito renegada pelos comerciantes locais, né? Renata, Fala. só o pós-venda, eu já mudei esse termo, eu não chamo pós-venda de pós-venda, eu falo que é a pré-próxima venda. Exato, Não é exato. pós-venda, parece que acabou ali. Então não é É mais isso. é venda e pré-próxima venda, que aí você isso. mantém o ciclo. Mas é exatamente isso. E assim, gente, é surreal. Eu vejo que você entra numa loja, te pedem o CPF, pedem os seus dados e não usam. Não usam. Depois ninguém te manda nenhum tipo de. Ninguém estreita o relacionamento com você, não pergunta se a peça vestiu legal, sabe? Não manda uma mensagem para você no dia do seu aniversário. A sensação que eu tenho às vezes é que a gente andou para trás ao invés de ir para frente, porque eu lembro que antigamente, no dia do meu aniversário, por exemplo, eu recebia muito cartão, telegrama das empresas, né? Hoje, que tem a facilidade do WhatsApp, do e-mail e por aí vai, eu não vejo isso, eu não vejo as empresas explorando isso, né? Mas de forma real, sabe? Não é aquela coisa robotizada, não. É de verdade assim. Você perceber que existe uma preocupação com esse cliente. E o processo de fidelização, ele passa pela repetição. E você só repete uma experiência que é extremamente positiva e agradável, né? Eu costumo comparar, quando eu dou treinamento, eu comparo venda a relacionamento. Eu falo assim, ninguém casa assim que conhece alguém, né? Tirando os países de culturas diferentes, mesmo assim existe uma promessa, existe um relacionamento que vem da família, mas normalmente você não olha alguém na rua e fala, opa, quer casar comigo? Não existe isso. Você olha, troca o olhar, aí você vê que, né, que funcionou, como diriam os moderninhos, né, deu match. Aí você vai, fica, troca o telefone. Na minha época era assim, né, trocava o telefone. Hoje em dia você vai lá no Tinder, vai lá nas redes sociais, investiga. Aí você fica de novo, aí fica mais uma vez. Aí começa o namoro, namora. Tem gente que é mais rápido que nem eu, em 8 meses já casa. Tem gente que vai ficar 5, 6 anos repetindo aquela experiência para noivar e casar. Mas assim como nos relacionamentos pessoais, o relacionamento que você constrói com uma marca, ele precisa de uma repetição e ele precisa de conexão, né? Então é isso, assim, basicamente, eu acho que o que todo empresário busca, né, o que todo vendedor quer, o que todo gestor comercial quer, é que dê liga. Mas para dar liga tem que ser verdadeiro. Gente, e esse papo está sendo tão verdadeiro, está sendo tão envolvente, que a gente não está observando que o nosso tempo está acabando. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo conversando, né? Mas eu quero convidar a todos os participantes dessa live que, se quiserem manter esse contato, manter essa conversa, gente, as inscrições dos cursos de formação executiva estão aí, estão abertas. Imagina você passar 4 meses com a sua equipe estudando as melhores estratégias de gestão comercial para você aplicar agora. É a gente sair dessa conversa aqui e já começar a mudar as nossas estratégias, já começar a ajustar algumas coisas a partir de agora, não é? Esse é o objetivo. Então, eu gostaria de saber do Moisés, que está aqui com a gente. Moisés, eu gostaria que você desse para nós o seu recado final para os nossos participantes. O que é importante, por que é tão importante que as pessoas aprendam mais sobre gestão comercial, estratégia de vendas e atendimento ao cliente? Vamos lá. Acho que a gente falou bastante, mas o principal não adianta você ter de forma nata uma habilidade se você não explorar e melhorar ela. Então, a gente nunca vai chegar à perfeição, mas
o que torna a gente melhor é a busca incessante pela melhoria. Então, eu acho que, de primeira, é isso. Quanto mais a gente busca conhecimento formal, busca tendências de aplicação de metodologias, você está se posicionando melhor, você está agregando conhecimento que, inclusive, pode não necessariamente ser útil, mas naquele momento específico, mas ele pode trazer mais conhecimento. Quando a gente tem várias metodologias na nossa mente, a gente todo pode ser um pouco consultor. Então, eu tenho a metodologia A, a B e a C. Como é que eu costuro isso? Então, eu acho fundamental. Os tempos mudaram. Não dá para ser só o vendedor nato ou o gerente nato, que é aquele cara que era o bom vendedor, que foi crescendo, é o mais experiente da loja, foi se desenvolvendo, ou aquele que caiu de paraquedas e conseguiu sair bem. Se a gente não tem a técnica, a gente não evolui. Eu acho que essa é o recado. Fora que existem outras mecânicas. Hoje está complexo desenvolver uma estratégia de planejamento, então eu preciso de metodologia. Eu preciso saber quais são os indicadores que eu vou trabalhar. Tem forma de eu padronizar minha comunicação, a minha estratégia de captação de cliente? Eu tenho que estar buscando conhecimento. E o projeto que a gente tem hoje aqui no Unifor é um projeto único na região. A gente está trazendo conhecimento que são tendências novas de mercado. É uma forma da gente estar dentro da nossa região agregando conhecimento que ainda não está tão difundido aqui na nossa região. Então, eu acho fundamental dar essa oportunidade para o curso, para a gente poder estar aqui, estar agregando valor, trocando experiência, evoluindo junto. Rafael, eu queria falar Sim, duas Bruno. coisinhas bem rápido para ser meu encerramento mesmo. Claro. O principal que eu vejo para todo mundo é ter consistência. Tudo que vai preparar para fazer é ser consistente. A gente nunca vai acordar todos os dias motivado. No dia que não acordar motivado, vai na disciplina. Então tem que ter a consistência, a motivação, a disciplina. E tem uma frase do Ayrton Senna, que não é tão conhecida igual outras dele, que eu gosto muito e que fala muito desde quando começou essa pandemia para a gente aqui. É mais fácil você cortar 15 carros num dia de chuva do que num dia de tempo bom. Isso diz muito assim de capacitar nesse momento, é o momento de investir, é o momento de ser mais consistente. A gente vive num país que eu tenho visto que quem está fazendo o básico já está se destacando. Se a gente conseguir fazer o básico bem feito, a gente já se destaca mais ainda. Se a gente faz acima do básico, a gente passa para o nível avançado, são as empresas que vão deslanchar para frente. E as outras, dia de chuva, todo mundo desanima, né? Numa tempestade, num período de crise, num período de pandemia, igual a gente vive, as pessoas tendem a desanimar. Agora é a hora de acelerar, agora é a hora da gente buscar capacitação, buscar esses cursos que o Unifor está disponibilizando aí, entrar, investir, isso é tudo investimento, e quem não investir, quem não tiver antenado, não tiver seguindo o padrão, vai ficar para trás. Isso, para mim, é para fechar aí minha participação com vocês. Rapaz, excelente, excelente. Muito obrigado, muito obrigado. Muita generosidade da sua parte, Bruno, estar participando com a gente aqui, em nome da CDL, dos seus negócios, dos seus ideais. Muito obrigado. E eu gostaria de saber, Renata, qual é a sua mensagem para quem está nos ouvindo agora, da necessidade de se capacitar mais. Eu acho que o contexto da sua presença aqui nos diz muito da questão humana, de como que a gente precisa ter um múltiplo conhecimento e ficar atento às tecnologias, mas também na percepção das pessoas, no relacionamento das pessoas. Bom, eu falo sempre que carreira é individual. O grande problema que eu percebo na nossa região é que o colaborador, né, o empregado, muitas vezes ele fica esperando uma capacitação que vem da empresa. A empresa tem que capacitar o colaborador? Tem. Ela ganha com isso, né? A gente já viu aqui hoje que capacitação é estratégia. Mas pensa comigo, se a empresa oferece uma capacitação, todo mundo vai ter o mesmo nível de capacitação. Se eu quero me destacar desse nível, se eu quero estar um pouco acima, eu tenho que construir a minha carreira. Eu tenho que identificar onde eu posso melhorar e fazer esse investimento.
Poxa, gente, a gente está falando aqui de investimentos que são baixos com relação a outros grandes feitos que a gente tem que fazer na nossa vida, né? Então, assim, vale a pena a gente fazer um curso? Eu não estou aqui só vendendo o nosso curso, não. Hoje na internet a gente também tem outras opções como essa que a gente está tendo aqui, de lives, né, de livros. Então, investir não é só investir dinheiro, é investir tempo, é investir força de vontade no aprendizado, né? É conhecimento. Então é isso, gente. Eu acho que cabe a cada um também identificar onde eu quero chegar. E a partir desse momento que eu identifiquei onde eu quero chegar, quais os recursos eu preciso ter, onde eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer para me capacitar e para me destacar diante desse mercado todo que está aí em ebulição, né? Houve um momento da era industrial, houve o momento da comunicação e a gente está nesse momento, né, em que a gente precisa aprender a se desenvolver, a se autodesenvolver e a se relacionar com as pessoas para conquistar objetivos melhores. No mais, queria agradecer a oportunidade, dizer que eu estou esperando todo mundo no curso, né, e que foi um prazer enorme estar aqui nesse início de noite com vocês, grandes amigos meus. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês e já ansiosa pela próxima oportunidade. Beijo para vocês. Maravilha, maravilha. Bom, mas eu gostaria de encerrar essa live falando que eu agora tenho uma causa. É o cafezinho. Gente, com frio, um cafezinho bem quente, vai muito bem para poder encerrar esse momento. Eu gostaria de agradecer aqui a participação de todos, né? Eu gostaria de agradecer aqui os comentários que nós estamos recebendo. Tem a Cidriana aqui que perguntou, tenho só o técnico em administração. Qual o curso que você me indica fazer? Olha, Cidriana, eu gostaria de conversar com você para que a gente possa entender qual é o interesse, qual é o seu objetivo, porque nós temos o curso de gestão comercial em técnicas de venda e atendimento ao cliente, também na área de mídias sociais, também o curso de liderança, não é? E o curso de inovação empreendedora. Seria importante a gente bater um papo sobre isso. Você pode acessar o nosso Instagram, @pós-unifoa, que a gente conversa lá numa DM, tá bom? Vai ser um prazer. Ela deixou o e-mail dela no chat. Ali para cima você encontra o e-mail dela. Maravilha, eu vou fazer o contato pelo e-mail dela aqui também. A Letícia Ferreira Brito aqui, dando parabéns pela live. Puxa vida, Letícia, muito obrigado. O Oscar Chaves, muito bom, parabéns. Temos aqui também, olha, o Anderson aqui também agradecendo. E eu vi aqui também a mensagem do Bruno, falando aqui, quem quiser bater um papo com ele também, né, pode chamar ele no Instagram, 999-550475, ou @BrunoVet, BrunoVetVR, tá bom? E pelo Instagram também você bate um papo com ele. Olha só, o Lisandro aqui, agradecendo a todos aqui os envolvidos no projeto. Tenho também o Rafael Teixeira falando aqui, excelente mediação, todos os assuntos discutidos estão sendo aplicados aqui no curso, não é? Puxa vida, que bom que os cursos de formação executiva do Unifoa estão movimentando aí a nossa região para que a gente possa vender mais, atender melhor, né? E juntos com todos vocês a gente possa aí contribuir para o desenvolvimento local e global, tá bom? Então, gente, é isso, tudo de bom para vocês e até a próxima live. Se precisar, é só nos chamar pelo @pós-unifoa, através do chat, pelo WhatsApp, que está logo no final da página do nosso site, do unifoa.edu.br, também pelo e-mail proesp@foa.org.br, pelo telefone. Fisicamente, nós estamos aqui no campus Tangerinal do Unifoa, em Volta Redonda, tá bom, pessoal? Muito obrigado. E uma boa noite a todos. Até mais.